E aí, turma, mais uma vez estamos aqui para gravar nossa videoaula. Passando aqui para cumprimentar vocês mais uma vez e vocês dá aquela curtida nessa aula, se inscreve nesse canal, aciona o sino de notificação, tá certo? Compartilha com seus amigos. A aula de hoje é sobre o estudo da volatilidade das temperaturas de fusão e de ebulição de uma substância. O nosso objeto do conhecimento é o princípio da conservação de energia e da quantidade de movimento. Eu me chamo Edgar Viterbo e nossa aula de Química para o ensino médio, o nosso primeiro ano. Escola Zumir Agassiz. Eu faço a diferença. No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre os estados de agregação da matéria. A matéria, ela pode ser encontrada na natureza em 3 diferentes estados. Quem que sabe quais são esses estados? Pará, Ceará, São Paulo. Não é esse estado que eu estou falando. Opa! O estado é de agregação da matéria. Sólido, líquido e gasoso. O estado de agregação da matéria consiste no próprio estado físico da matéria. Ele é determinado analisando o grau de combinação que as partículas constituem a matéria. Como assim? De que é que a matéria é formada? Então, isso vai depender das forças de repulsão e de coesão. As forças de coesão são aquelas forças que atraem as moléculas e tornam as moléculas mais próximas uma da outra. E a força de repulsão é aquelas que afastam, que tornam elas mais distantes. O estado de agregação da substância também depende de condições de temperatura e de pressão. Temperatura e pressão, elas também fazem com que a matéria se transformem de um estado de agregação para o outro. Tá certo? Vamos lá. O estado de agregação da matéria no estado sólido apresenta partículas com maior força de atração e por isso elas estão mais próximas do retículo cristalino. A matéria em estado sólido apresenta características específicas como incompressibilidade, que é uma força de coesão elevada, forma e volume fixo. Então, a matéria que é encontrada no estado sólido, ela tem uma forma e tem volume fixo, além de ter uma força de coesão elevada. Exemplo, uma barra de ferro, um cubo de gelo, uma tora de madeira, tá certo? São elementos que podem ser encontrados no estado sólido. Estado líquido. As partículas de um elemento em estado líquido apresentam maior força de repulsão do que no estado sólido. Lembra que lá no estado líquido eles têm uma força de atração. Aqui a força de atração ela é menor. E por isso elas são afetadas por essa repulsão. Elas se afastam uma das outras. Isso faz com que o estado líquido ela tenha um volume constante, mas o formato ela pode ser variado. A forma que o líquido adquire é de acordo com o recipiente que ele é colocado. Mas o volume ele não muda. Por exemplo, 1 litro de água pode ser colocado num copo, pode ser colocado numa jarra, pode ser colocado numa bacia. Então, a forma que ele vai ficar, esse litro, é um litro que é constante, mas a forma pode ser variável. Exemplo de objetos líquidos: álcool, água. Isso em condições ambientes. Há uma pressão igual à atmosférica de 1 atm e a temperatura também tem que estar de acordo com a média do planeta, que hoje é aproximadamente 20 graus. Já o estado gasoso da matéria
ele possui um grau de agitação das moléculas maiores. Portanto, essa substância nesse estado, ela vai predominar uma força de repulsão. As moléculas vão estar mais separadas uma da outra. Sua forma e o seu volume são variáveis. Eu posso, por exemplo, em uma caixa, colocar um volume de 1 litro, ou posso colocar um volume de 5 litros. Esse volume, ela vai variar dentro dessa caixa, que ela pode conter 5 ou 1 litro, ou ele pode também modificar o seu formato. Pode ser numa caixa, pode ser num cilindro, tá certo? Então ele modifica. Exemplo de estados gasosos. Objetos de estado gasoso: o gás carbônico, o gás oxigênio, que nós utilizamos na nossa respiração, né? E aí tem algumas perguntas que vocês podem responder. Qual a alternativa correta sobre os estados físicos da substância? No estado sólido, a forma e o volume são fixos? A forma de repulsão atrai as partículas? O estado sólido apresenta uma alta agitação das partículas? Qual dessas alternativas aí, ela é verdadeira? Ficou aí a interrogação. Aqui abaixo nós temos 4 figuras. Dessas 4 figuras, vocês observam, 4 imagens. Qual está no estado gasoso? Faça a sua observação e marque a alternativa correta. Beleza? Aqui, no nosso próximo slide, nós temos aqui um resumo dos estados de agregação da matéria, sólido, líquido e gasoso ou vapor. Pessoal, aqui observam que as moléculas, as partículas, elas estão todas bem juntinhas, bem organizadas. Aqui elas já estão um pouco mais espalhadas no estado líquido, e no estado de vapor elas já estão mais separadas ainda. A gente falou que essa força de atração ou repulsão faz com que eu possa encontrar os estados de agregação da matéria, sólido, líquido ou gasoso. Além disso, nós podemos também observar o que, pessoal? A temperatura e a pressão. Se a temperatura ela se elevar, o que vai acontecer com essa molécula do estado sólido? Vamos citar aqui o exemplo da água. A água, se eu elevar a temperatura dela do estado sólido, ela vai se transformar em líquido através de um processo chamado de fusão. Se eu pegar a água que está no estado líquido e aquecê-la novamente a uma temperatura maior, ela vai passar para o estado de vapor, chamado de vaporização. Essa vaporização ela pode ser feita de 2 maneiras. De maneira natural, que é a evaporação. O Sol faz esse trabalho. A temperatura do planeta faz com que a água eleve sua temperatura e passe do estado líquido para o estado de vapor, ou pode ser feito de maneira artificial, que é a ebulição. A ebulição é quando eu aqueço o líquido, né, a uma temperatura que ele vaporiza, e aí ela vai passar para o estado de vapor. Tá certo? Caso ao contrário, eu posso fazer o seguinte: se eu diminuir a temperatura do vapor, o que é que vai fazer? Ele vai condensar, vai se transformar de vapor para líquido. E a mesma coisa, se eu diminuir a temperatura do líquido, ela vai transformar-se em sólido, solidificação ou congelamento. Ela vai diminuir a temperatura e vai transformar essa em um estado diferente. Se eu quiser fazer isso, por exemplo, através da pressão, vocês observam, por exemplo, um líquido que existe dentro do botijão. O que acontece com o líquido que está dentro do botijão? Na maioria das vezes, ou é o propano ou o butano. Ele é um tipo de gás. Então, o gás ele está no estado de vapor, que
quando eu submeto ele a uma alta pressão, eu diminuo aqui o volume dele. Quando eu diminuo o volume, através da pressão, ele vai se transformar em líquido. Então, eu estou transformando o estado de agregação da matéria do gás para líquido. Através de quê? Através do aumento da pressão. Você pode observar que dentro do botijão existe um líquido. Mas na hora que eu libero a válvula, aquele líquido, ele volta de novo a ser o quê? Vapor. Ser gás. Então, esse líquido, ele pode se transformar em um gás quando eu diminuo a minha pressão que está exercida sobre ele ali dentro. Tá certo? Isso sem exercer temperatura diferente. A temperatura ela se mantém constante. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a matéria também ela pode se transformar diretamente do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Ou vice-versa, do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo, Edgar, disso aí é a naftalina. A naftalina ela é encontrada no estado sólido e ela vai virar vapor. Ela some quando você coloca lá nas gavetas para espantar barata, né? A naftalina, aquela bolinha branquinha, ela desaparece. Ela não vira líquido, ela vai diretamente para o estado de vapor. E nós podemos também citar um exemplo diferente, né? O vapor ou um gás se transformando em sólido. Quem já ouviu falar em gelo seco? O gelo seco, ele é fabricado utilizando o gás carbônico, o CO2. Então, ele pega o gás e transforma diretamente em sólido. Ele passa diretamente a se transformar em gelo. E aqui na frente a gente vai ver como aparecem esses modelos de mudança de estado, tá certo? Novamente lembrando, a mudança de estado físico da matéria, as mudanças de estado físico, são processos nos quais as substâncias passam de um estado de agregação para o outro, tá certo? Elas ocorrem quando a matéria é submetida a uma variação tanto de pressão como também de temperatura. A fusão, falamos agora há pouco, passagem do estado sólido para o líquido. Ela é provocada pelo ganho de energia quando ela é aquecida. Exemplo, o cubo de gelo quando derrete, ele é aquecido e se transforma em líquido. O derretimento de uma vela, conforme você observa na figura, ela é aquecida e ela começa a derreter a parafina, né? Congelamento ou solidificação é o inverso da fusão, o inverso. Lá você ganhou energia, aqui você libera energia, você perde essa energia e resfria. Olha só que imagem linda. É a passagem do estado líquido para o sólido. A água quando congela. Olha só que lindo. Vaporização. A gente falou agora há pouco. Passagem do estado líquido para o gasoso. Também há um ganho de energia. É aquecida a água. A roupa no varal. A água quando ferve. Elas ganham energia para poder passar de um estado para outro. Lembrando que a vaporização ela pode ser provocada através de uma maneira artificial ou de uma maneira natural. No caso aqui, o exemplo que ele está dando, as roupas no varal, é de uma forma natural. Aqui na figura, de uma forma artificial. Estou aquecendo a panela. Condensação é o contrário da vaporização. De novo, ela perde energia, ela libera a energia, resfria e volta ao estado anterior. Passa do estado gasoso, volta para o estado líquido. Gotículas de água quando se formam no exterior de um copo congelado. E a sublimação ou ressublimação, pode ser chamada assim, isso ocorre com algumas substâncias que vai do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Por exemplo, o gelo seco, né? Ele pode se transformar tanto em gás diretamente ou pode se transformar diretamente em sólido, né? Então ele faz a sublimação
e a ressublimação. Refere-se à passagem do estado gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, né? É uma vice-versa aí. Quando a substância ela é aquecida, passa do estado sólido para o gasoso. Quando ela é resfriada, do gasoso para o sólido, e aí por diante. Um exemplo é a naftalina, a gente falou também anteriormente, e ela pode se tornar tóxica para os insetos, quando ela se transforma em um gás. Então, por isso que ela é usada para afastar insetos, principalmente de cômodos, né? Guarda-roupas, gavetas velhas com livros. Melhor solução. Aqui também tem uns questionamentos em relação ao que a gente falou. Qual a alternativa correta sobre o estado físico da substância? No estado sólido, a forma e o volume são fixos, as forças de repulsão atraem as partículas, o estado sólido apresenta alta agitação das partículas. Qual é a verdadeira? Na imagem abaixo, nessas 4 imagens aí, qual o estado sólido para o líquido? Qual é? Que passagem é essa? Como é o nome dela? Fica aí a reflexão. E aqui no final, pessoal, nós temos aquelas questõezinhas que sempre a gente coloca para a gente responder, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido bastante nesse vídeo. Qualquer dúvida, entra aí no privado. Vamos estar aqui no nosso plantão Tira Dúvida. Lembrando que essas aulas elas estão sendo AD devido à grande preocupação da escola em fazer vocês estudarem, né? A gente não parar, porque a gente sabe que estamos numa época de pandemia e a gente deve estar isolados, né? Devemos estar em casa, principalmente em casa. Já chegou na nossa região essa doença, coronavírus, e vamos evitar estar saindo, se aglomerando, tá certo? E aproveitar esse tempo para a gente estudar bastante. Estudar, estudar e estudar. Fazer diferente para a gente ser diferente, tá certo, pessoal? Um bom dia para vocês, um bom estudo e vai lá no canal, curte, se inscreve, compartilha nos outros grupos, compartilha com os amigos para que a nossa aula, para que o nosso estudo mais à frente. Tá bom, pessoal? Um abraço e tchau e até a próxima.